Olá, bem-vindo ao canal. No vídeo de hoje eu quero compartilhar com você algumas dicas de coisas que nós nunca devemos fazer quando formos pregar o Evangelho. E aí, eu queria pedir então, desde já, para você nos acompanhar até o final desse nosso vídeo e para você compartilhar esse link com todo mundo que você conhecer que seja um pregador do Evangelho. Eu gostaria de dizer, em primeiro lugar, que aquele que prega o Evangelho não deve se preocupar se o tempo da mensagem foi pouco tempo. Às vezes, quando preparamos um esboço, ensaiamos e estudamos em casa, ele dura em torno de meia hora. Mas quando chega ali no momento de proclamá-lo à congregação, seja por conta do nervosismo ou por uma outra situação, aquela palavra dura metade desse tempo ou até menos. E aí, querendo falar mais, nós começamos então a repetir informações que já foram ditas, ou começamos a falar coisas das quais nós não tenhamos estudado ou não estejamos devidamente preparados, e aí acabamos por estragar todo o processo. O ideal é termos uma mensagem, apresentarmos a mensagem e pararmos de falar quando não tivermos mais nada para dizer. O tempo da pregação não deve ser usado para mandar recados para ninguém. A hora em que nós estivermos ali, diante de uma congregação, não é hora de chamar a atenção das pessoas nominalmente, não é hora de entregar uma confidência, de fazer uma fofoca. Não é um tempo em de nos colocarmos ali atrás do púlpito e utilizá-lo como uma trincheira, achando que estaríamos protegidos de qualquer revide, de qualquer resposta naquela hora. É importante também que na hora da pregação a gente não tente impressionar o ouvinte. Por vezes nós queremos usar um vocabulário um tanto quanto mais sofisticado, uma palavra que não é tão comum no nosso dia a dia, e nós acabamos, então, assim fazendo, nos tornando não entendíveis pelas pessoas. De que adianta falar uma coisa que a pessoa não vai entender? E também não é necessário querer impressionar no sentido de inventar ou de falar uma coisa nova dentro de um texto. Inventar uma teologia, encontrar uma aplicação e uma explicação e uma interpretação para um texto bíblico que nunca foi dada por ninguém. Seja simples, seja objetivo, seja claro, seja entendível. É importante também, quando formos começar uma pregação, não começarmos pedindo desculpas. Às vezes a pessoa está rouca, está gripada, e começa a sua fala dizendo isso. Isso não é necessário avisar, porque todos irão perceber a nossa gripe ou a nossa ronquidão. Também há pessoas que começam já justificando que estão nervosas, e aí por isso que irão gaguejar, que irão misturar palavras, que irão trocar letras nas frases. Ou então, a pessoa disse que teve uma semana muito difícil, muito atribulada e não conseguiu estudar direito o sermão, ou não conseguiu se preparar bem para aquela hora. Esses são tipos de coisas que não se fazem. É importante tomar cuidado também para não usarmos demais os vícios de linguagem. Aqueles famosos ok, entendeu, né, amém, aleluia, glória a Deus. Essas expressões todas as vezes, várias vezes, repetidas entre frases, elas se tornam cansativas. É importante também que durante a fala a gente consiga fazer contato visual com aquele a quem nós estamos dirigindo a nossa palavra. Uma coisa que nós temos que sempre nos policiar também enquanto pregamos o Evangelho é passarmos a usar mais os pronomes na primeira pessoa do plural e não na segunda pessoa. Nós dizemos: você é um pecador, você está errado, você precisa ler mais a Bíblia, você tem que ser mais santo. Quando o que é mais interessante e chega melhor ao ouvido daquele que está ali nos acompanhando é quando a gente se inclua nessas palavras. A gente precisa dizer: olha, nós precisamos ler mais a Bíblia, nós somos pecadores, nós precisamos ser mais santos. Não se apresenta como um super-herói, como um super-crente, como alguém absolutamente perfeito, maior e melhor do que os ouvintes. Essa não é uma imagem legal de ser passada na hora da pregação. Aquele que está pregando também não deve se preocupar em agradar as pessoas. A mensagem do Evangelho, tantas vezes, ela vai confrontar o pecado. E convenhamos, ninguém gosta de ser confrontado. Só que quando nós nos dispomos a pregar, é nosso interesse anunciar a mensagem, custe o que custar, quer ouçam, quer deixem de ouvir. Nós temos que falar as coisas que as pessoas precisam ouvir, e não necessariamente aquilo que elas querem ouvir. Às vezes nós ouvimos sermões de alguns pregadores, os admiramos, e quando vamos pregar, nós queremos imitar muitos dos jeitos daqueles pregadores famosos e que nós consideramos como nosso modelo. Só que não é interessante a gente adotar a mesma vestimenta, os mesmos jargões,
os mesmos gestos, as mesmas frases, às vezes a imitação até mesmo da própria voz. O ideal é que a gente seja a gente mesmo, que a gente crie a nossa própria identidade e Deus nos usará, sendo nós quem nós somos. Não copie e colhe sermões de outros pregadores. Faça você mesmo o seu sermão. Caso queira tirar uma frase de um sermão de um pregador, caso queira basear a ideia num outro sermão que você ouviu, ou tirar um tópico de um texto que você leu, claro que você pode fazê-lo. Mas ao fazê-lo é fundamental que você cite a fonte. Isso é dar honra ao pregador, isso é ser justo, isso é ser honesto. Mensagens que são dadas às vezes por Deus a determinados pregadores, elas são específicas para determinados grupos, em determinados locais, em determinados momentos. Não quer dizer que por ter funcionado com um pregador em determinado contexto, que deva funcionar exatamente com você no contexto em que você está. E finalmente, eu diria que aquele que prega o Evangelho, ele não deve aparecer mais do que Jesus. Os nossos sermões, bem como a nossa vida, precisam ser cristocêntricos. Nós não estamos ali para conseguirmos elogios para nós, mas elogios para Jesus. Nós estamos ali para que a glória de Jesus resplandeça através de nós. Nós não temos o direito de roubar o espaço, a mensagem, a verdade bíblica para nos promovermos. Jesus tem o lugar dele. Jesus precisa receber o lugar dele em nossos sermões. Eu espero que essas dicas do que não se fazer quando se prega o Evangelho tenham servido para você de alguma forma. Quero pedir para você deixar aqui nos comentários que mais outras dicas você acha interessante de não se fazer quando se prega o Evangelho. Eu agradeço a sua companhia até esse momento, peço a sua inscrição, peço a sua curtida e continue conosco. Que Deus abençoe a sua vida. Um grande abraço. Até a próxima.